do quarto ano, espero que todos estejam bem aí. Bem-vindos a mais uma aula de história. Espero que todos estejam acompanhando as nossas aulas, ou no nosso sistema, ou no nosso canal no YouTube, se é que é oficial. Então, vamos lá para mais uma aula. Meninos, essa é uma continuação da nossa aula passada. Eu precisei dividir aí esse Brasil períodos históricos para explicar melhor para vocês cada parte bem detalhadamente, ok? E vocês vão continuar vendo lá no livro de vocês na página 33 agora. E aquele mesmo esquema. Não está a mesma coisa que o livro, mas eu tento acompanhar igual como está no livro de vocês. Ok? Então, vamos começar. Os períodos da história do Brasil. Eu botei novamente essa imagem para vocês lembrarem mais ou menos de como foi a nossa aula passada. Nós iniciamos esse conteúdo novo dos períodos de história do Brasil. Falei para vocês que todos nós passamos por uma linha do tempo, não é? E a nossa linha do tempo, o nosso Brasil, nosso país, ele começou aqui, no início do Tratado de Tordesilhas de Portugal e Espanha. E por que ele começa aqui? Porque, como eu já falei para vocês aí, até o tema anterior também, a chegada dos portugueses, Brasil e Espanha, Portugal e Espanha iriam colonizar, iriam tomar para si vários pedaços de terra das Américas. E isso foi antes de o Brasil ser colônia de Portugal, bem antes. Depois que os portugueses descobriram o Brasil, nós passamos para o período pré-colonial. O descobrimento foi em 1500 e na aula passada nós falamos um pouco do período pré-colonial. Falei tudo para vocês que aconteceu aí. Olha aqui embaixo. Em 1517, os franceses realizavam um contrabando do pau-brasil. Muita gente querendo chegar aí nesse novo território para explorar todas as riquezas que ele possuía. E uma das nossas maiores riquezas, com certeza, foi o pau-brasil. Essa árvore aqui grande, que as pessoas tiravam para fazer tinta de tecido. Então, nós vamos começar hoje com o período colonial e falar do período imperial e do período republicano. O que a gente tem aqui no período colonial? A colonização do Brasil, ela começou aqui, 1530. Como é que ela começou? Quando os portugueses tomam posse daquele pedaço de terra que hoje chamamos Brasil, eles começaram a explorar mais a cana-de-açúcar e também o ouro. Como assim, tia, a cana-de-açúcar e o ouro? Eu também falei um pouquinho para vocês sobre a cana-de-açúcar, e quem trabalhou mais com a cana-de-açúcar foi realmente já os africanos, os negros, ok? E os negros, eles vieram da África para ser escravizados e trabalhar aqui dentro do Brasil. É nesse momento em que essas três etnias, portugueses, africanos e indígenas, vão formar a nossa miscigenação, vão formar os brasileiros. É nesse momento em que todos os três vão ali se encontrando. Então, nós temos, 1534, início das capitanias hereditárias, 1548, início do governo geral, e 1693, descoberta do ouro em Minas. O que é tudo isso, tia? Em 1534 e 1548, Portugal está tomando posse ali, está criando governo, está se instalando no Brasil.
E eles exploraram primeiro a cana-de-açúcar para poder mandá-la para fora, mandá-la para outros países. Por quê? Porque era assim que eles ganhavam em cima da gente. E ganhavam muito. E qual era esse ouro? O ouro, ele foi nas jazidas, que é o local onde a gente cava ali para retirar as pedrinhas de ouro. Todos os escravos também trabalhavam nessa parte, que é em Minas Gerais, que foi encontrado lá no estado de Minas Gerais. Então, bora ver bem devagar esse período colonial. Olha só, aí no livrinho de vocês também tem umas 2 imagens sobre esse período. E aqui, ó, na primeira imagem, nós podemos ver a escravização dos indígenas, que eu falei, contei também para vocês, que logo que os portugueses chegaram, eles achavam que os indígenas eram pessoas totalmente más, totalmente perdidas, então eles queriam catequizar os indígenas, torná-los católicos e também colocaram os indígenas para trabalhar. Os indígenas, eles não exploravam a nossa terra. Eles só retiravam o que eles precisavam. Então, aqui é a exploração, né, deles. Trabalhar em cima do pau-brasil, em cima da cana também. E aqui, essa é uma pintura de negros. Olha, um negro mais um branco aqui deitado na rede e 2 negros carregando. E aqui uma criança negra. Então, eles eram propriedade dos brancos. Os brancos é quem tomavam conta deles para que eles trabalhassem ali na cana, que era o açúcar, no ouro, ali a exploração também de várias outras especiarias, de vários outros alimentos. E aqui também outras imagens para vocês em relação à escravidão dos negros, dos africanos. Aqui, ó, aqui nós temos as casas, ok? Em que ficavam os brancos. E aqui fora, ó, vocês podem ver os negros trabalhando, ok? Trazendo, olha, mulheres trazendo várias sacas aqui, café, açúcar na cabeça. E aqui, ó, essa imagem também tem um pedacinho dela aí no livrinho de vocês, na página 33 mesmo. E aqui também é o engenho de açúcar. O que é engenho da cana-de-açúcar? Era onde eles trabalhavam com a cana, um local específico para trabalhar com esse açúcar que todo o tempo Portugal mandava do Brasil para a Inglaterra, para a França, para todos os lugares, que era para ganhar muito dinheiro. E aqui ainda no período colonial, que é o período desde 1534, nós temos aqui, ó, ele inicia em 1500 por conta também do pau-brasil. Mas realmente Portugal vai se instalando pouco a pouco dentro do Brasil. Olha aqui, essa imagem abaixo, ela é uma imagem do moinho de cana-de-açúcar. Olhem lá, os negros trabalhando. E o que é essa imagem aqui de cima, que tem umas datas, está escrito Brasil Colônia? Aqui é para vocês entenderem melhor essa linha do tempo, até a mineração, até a retirada de ouro, tudo o que estava acontecendo. Olha só, primeiro foi a retirada aqui realmente do pau-brasil, ok? Economia, feitorias, escambo. O que eu falei para vocês. Como era que funcionava essa exploração do pau-brasil ali? Eles faziam os índios fazerem a retirada e eles faziam escambo. O que é escambo? Troca. Trocá-la por alguma outra coisa. Você me dá
não sei, café que eu te dou pau-brasil. Você me dá, não sei, ouro e eu te dou pau-brasil. Essa troca. E mais para frente, quando eles trazem os escravos da África, aí nós temos a presença do açúcar, presença também de holandeses querendo explorar e querendo também iniciar essa exploração aí em cima dos negros, ok? E essa exploração, todo esse processo do açúcar, ele vai começar aonde é hoje a capital, Salvador, ok? E a economia, ela estava na base da plantação das canas. Eu falei para vocês que um português trouxe, ele viajou, trouxe as primeiras mudas, né, da cana-de-açúcar pro Brasil. E a mineração, ela passa de 1700 a 1822. Também pega aqui esse período de 1500 no Brasil colônia. Por quê? Porque ela também fez parte aqui, da exploração dos escravos. Presença inglesa, capital Rio de Janeiro. Ela aconteceu melhor no Rio de Janeiro. E aqui você já vê também a presença de ingleses que tentavam explorar também o Brasil em cima desses africanos. Como a gente já conversou, o Brasil ele não foi só explorado por Portugal. Vieram também holandeses, ingleses, franceses, espanhóis. Várias pessoas queriam tomar posse dessa terra. E o minério, todo esse processo foi feito na capital hoje do Rio de Janeiro. Então, olha só como era a economia. Urbanização, classe média. Ouro de aluvião. O que era ouro de aluvião? Era o ouro tirado aí das jazidas, dessas cavernas, assim, onde a gente vai cavando e vai achando, tirando as pedrinhas do solo de ouro, ok? Olha só, essa é a imagem da mineração aí para vocês. Gente, a gente vai passar agora para o período imperial, que é lá na página 34. Ai, tia, meu Deus, o que é imperial? O que é esse período? Vamos voltar lá na primeira imagem para a gente ler um pouquinho. Olha só. Período imperial é quando o Brasil vai virar independente. Mas por que vai ocorrer essa independência do Brasil? Olha, 1822. Em 1822, em 1831, olha só aqui embaixo, abdicação de Dom Pedro I. 1808, chegada da família real no Rio de Janeiro. Gente, no local onde hoje nós encontramos o estado do Rio de Janeiro, em 1808, a família real de Portugal, porque em Portugal nós temos um rei, Dom João, ok? Dom João VI, dentro de Portugal, e ele vem para o Brasil, exatamente lá na capital do Rio de Janeiro, lá no estado do Rio de Janeiro, e logo depois que ele vem, que ele chega aqui, ele tem filhos. Ele tem a princesa Isabel e ele tem o Dom Pedro I. Dom Pedro I é nomeado, depois de um tempo, rei pelo pai dele. E tia, por que período imperial? O que é isso de império? Império é como se fosse não, é uma monarquia. Ela é uma monarquia. O que é monarquia? É um poder político que existe um rei. O rei que controla todo o resto dos poderes. Ele está lá no topo.
Hoje nós temos presidente na República, que daqui a pouco nós vamos ver. E esse rei, ele tem poder absoluto. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele manda e desmanda em todo mundo. E o poder está concentrado só nele. Então, só ele pode tomar as decisões. Que é o que nós chamamos de império. Por isso, período imperial. Ou Brasil imperial. Como eu falei para vocês, o rei de Portugal vai ter filhos, 2 filhos. Dom Pedro I vai ter também a princesa Isabel, que não tem uma foto dela agora aqui. Mas Dom Pedro I, ele faz parte do nosso primeiro reinado. Que isso? Quando o pai dele nomeia ele rei, imperador, ou podemos dizer assim, imperador, ele não se sente muito confortável em governar todo aquele pessoal. Ele se sente pressionado. Então, ele não quer mais. Aí, no livrinho de vocês está a palavra abdica. Abdica do seu trono. Abdica de ser rei. Que é não querer. Ele deixa de lado. Ele pede para não ser mais esse rei. Só que, claro que o pai dele não ia gostar. E o que foi que aconteceu? Por ele não querer ser o imperador, ele corre com várias pessoas do povo, até o rio Ipiranga, que hoje o Riacho Ipiranga, que hoje fica no estado de São Paulo, e ele declara independência do Brasil. Só que até o Brasil ser de fato independente, passaram-se por muitos períodos. Então, a gente vai passar para o Dom Pedro II, que é filho de Dom Pedro I, no período regencial. Que é período regencial, tia? O que é isso? É um período de transição, que do Dom Pedro I está passando para o Dom Pedro II. E depois, Dom Pedro II, quando ele realmente fica mais velho, ele passa a ser o imperador. Ele passa a ser quem comanda no Brasil. Só que isso, o Brasil já estava em um período de transição, já estava passando por independência. Então, o Brasil, nesse período, ele teve várias mudanças. Olha, aqui a gente tem uma fotinha da família, da família portuguesa que se instalou no Brasil, da família real, que nós chamamos. E depois de todo esse processo em que Dom Pedro não quer mais independência do Brasil, o Brasil está passando por um momento de independência, pois o povo está pressionando o governo para que os portugueses possam sair dali. Então, é criado também, depois de um tempo, nesse período imperial, nós temos a independência do Brasil em 1822, em 7 de setembro, né, que é o nosso 7 de setembro. E nós temos também, em 1888, a Lei Áurea. Depois de tanta pressão de várias pessoas em cima do governo, da princesa Isabel também, ela assina uma lei de abolição dos escravos. Mas, tia, o que é abolição? O que é isso? Abolir é sumir, é acabar. E o que acabou? Abolição da escravatura.
que é a escravatura? É fazer os negros de escravo ou qualquer outra pessoa de escravo, mas propriamente dito os negros, pois foram eles que foram trazidos para cá também, indígenas, enfim, foram tragos para esse pedaço de terra para serem explorados pelos portugueses e também por outros, por holandeses, franceses. Aqui, não sei se dá para vocês verem, daí também está com uma letra bem diferente, mas está escrito: declaro excluída a escravidão no Brasil. Então, por muita pressão, ela teve que assinar uma lei que acabasse com a escravidão, para que logo acabasse também o império, para que não existisse mais o imperador. Essa daqui é uma pintura do momento em que o Dom Pedro I declarou independência do Brasil. E o que foi o período republicano? O período republicano é o que nós temos hoje. O que é república? República é quando um governante tem o poder, mas ele deixa com que o povo escolha o que ele deve fazer. Escolha as ordens, dê a sua opinião. Isso que é uma república. Tem um governante, mas vários poderes ali dizem o que ele deve fazer. E esse aqui da foto se chama Marechal Deodoro da Fonseca. E aqui diz: executor de uma mudança construída ao longo do tempo. O que foi que ele mudou aí? Qual foi essa mudança? Ele expulsou a família portuguesa, né, a família real portuguesa do Brasil. Ele era um brasileiro, ele era um militar, ele estudou militar no estado, ele estudou, participou de várias atividades militaristas no Brasil, mais propriamente dita no estado de Alagoas, que fica lá no Nordeste. E ele, junto com o resto do povo, pressionou para que esse império acabasse, para que viesse a República. E a República é o que nós temos hoje, República Federativa do Brasil. É o poder político que nós temos até hoje. E daí ele foi o primeiro presidente do Brasil. Primeiro lá há muitos anos atrás. Primeiro de todos. E logo depois vieram vários outros presidentes depois deles, que vocês vão ver mais lá futuramente, quando eu colocar para vocês. E hoje nós temos o nosso presidente, Jair Bolsonaro, ok? Então, agora vamos para as atividades. A primeira atividade vocês têm lá na página 34. Gente, está muito simples, está muito legal, ok? Eu sei que está um pouquinho branco, mas aí no livro de vocês podem ver melhor. Então, vamos lá para a primeira questão, super fácil. Gente, se vocês quiserem dar um pause agora para fazer e depois escutar a minha resposta, vocês podem dar um pause agora e correr para fazer a atividade. Ou quem já fez, pode ir corrigindo, ok? Então, observando os fatos que marcaram os períodos históricos do Brasil abaixo, numere as alternativas. Vocês vão botar 1 para período colonial, vocês vão botar 2 para período imperial e 3 para período republicano. Vão ler a frase, botar 1, 2 ou 3. Então, o imperador e toda a família real foram obrigados a deixar o Brasil. Quando será que eles deixaram o Brasil? No período republicano, que foi quando o Brasil deixou de ser império. O Brasil tornou-se independente em 1822. Esse acontecimento foi dentro do período imperial. É caracterizado pelas lutas entre brancos
e índios. Foi lá no período colonial. Então, vocês vão botar 1. Iniciou-se com a queda da monarquia pelas Forças Armadas. Monarquia é a mesma coisa que império. Então, o período republicano iniciou-se com a queda do império ou da monarquia pelas Forças Armadas, que são os militares. Então, aqui a gente pode botar o 3. Foi assinada a Lei Áurea que libertou os escravos. Gente, eu esqueci de falar para vocês, mas Lei Áurea, que é a lei que liberta os escravos, que aboliu a escravidão, por que ela se chama Lei Áurea? Áurea significa de ouro. E o que é de ouro? Essa lei foi uma lei super maravilhosa para os escravos, para o império também terminar, ok? Com tudo isso. Então, essa foi uma lei de ouro. Então, foi assinada a Lei Áurea que libertou os escravos. Esse acontecimento ocorreu no período imperial, então é número 2. Foram fundadas muitas cidades. No período imperial também foram criados vários estados. E foram criados também, né? Cada estado, cada cidade foi criada aqui também nesse momento. Então, número 2. E o povo brasileiro foi miscigenando-se. Também período imperial. Nesse último quadradinho aqui, o povo brasileiro foi miscigenando-se. Ele pega também um pouco do período imperial, mas realmente ele inicia no período colonial, porque lá na cana-de-açúcar ainda existiam vários indígenas escravos. Então, os africanos têm um contato com os indígenas, com os portugueses, e assim nós vamos nos miscigenando, nos misturando. Negros, brancos e índios. Sublinhe, e a número 2, sublinhe as alternativas corretas. O que é sublinhar? Fazer um traço em cima da frase correta. Eu apaguei aqui, dei uma apagada, porque é a resposta do meu livro. Mas vocês podem ler a frase aí. Eu vou falar a frase para vocês que está correta. Olha só, a primeira frase. No período colonial, foi assinada a Lei Áurea. Foi no período colonial? Vocês têm certeza disso? Não, foi no período imperial que ela foi assinada, em 1888. No período imperial, aconteceu a independência do Brasil. Sim, está correta. Então, vocês podem ir lá e dar uma sublinhada. A família real foi obrigada a deixar o Brasil no período imperial. Não, no período imperial, a família real ainda estava dentro do Brasil. Ela só deixou o Brasil no período republicano. A monarquia foi derrubada no período republicano. Sim. Então, vocês podem sublinhar a segunda e a última. A monarquia foi derrubada no período republicano. Sim, a monarquia que quer dizer o império. Então, vamos lá para a terceira questão, super fácil. Pesquise e indique a época do surgimento de sua cidade, marcando um X nos quadros abaixo. Gente, essa é uma pesquisa aí pessoal, ok? Mas vocês devem já saber alguma coisa sobre isso. Indique a época do surgimento da sua cidade. Quando foi que o estado do Pará surgiu? Ou quando Belém surgiu? Foi no Brasil Colônia, Brasil Império ou Brasil República? Pesquisem aí. Quarta,
Escreva quem governa na monarquia, na república. Gente, como eu falei para vocês, monarquia é a mesma coisa que império. Novamente, o que é monarquia? É quando se tem um monarca. E o que é um monarca? É um rei, ou chamamos de imperador, que tem o poder todo só para ele. Ninguém dá opinião nenhuma. Nem vice, não existe vice, o poder é todo dele. E na monarquia, quem governa é um rei ou um imperador, ok? E na república, na nossa república, que é o nosso governo atual, é um presidente que preside, mas que ele também acata a decisão dos outros parlamentares e também do povo. Ele só é eleito pelo povo. Quinta questão. Escreva abaixo o acontecimento principal de cada período. Gente, várias coisas ocorreram em cada período. Período colonial, período imperial, período republicano. Vocês devem escolher uma coisa só para contar de super importante que aconteceu aí em cada período. Nesse primeiro período, período colonial, vocês podem colocar ou a disputa, a briga entre os indígenas e os portugueses, né? A exploração dos portugueses em cima dos indígenas e também a exploração dos portugueses em cima dos africanos que foram tragos para cá para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, nos moinhos de cana-de-açúcar. E no período imperial vocês podem botar ou Lei Áurea, a assinatura da Lei Áurea, feita pela princesa Isabel, filha de Dom João, ok? Ou vocês podem colocar a independência do Brasil, em 1822, que é o nosso 7 de setembro. E o que aconteceu aí no período republicano? Período republicano, Marechal Deodoro da Fonseca, né, com as forças militares, expulsaram a família real do Brasil para dar início, para acabar com a monarquia, para acabar com o império, ok? Dando início ao período republicano. E é isso, gente. Eu espero que todos estejam gostando, espero que todos estejam acompanhando. E eu deixo aqui mais uma vez para vocês. Bons estudos, fiquem em casa e sempre lembrem. Ou de casa já tinha gente. Um beijo.